A caderneta de cromos é uma oferta Montepio, capital certo, poupar é crescer em segurança. Ora bem, era suposto haver só um cromo do Dragon Ball e este segundo cromo era sobre assuntos completamente diferentes, mas ficou tanto por dizer no primeiro cromo e sobretudo o essencial, que era o que era aquela série. Tens que falar de personagens do Dragon Ball. O que era aquela série? Tu vias aquilo, Ricardo? Confesso que não, pá. É uma coisa também que me passou ao lado. Eu não... Também me passou ao lado, mas eu agora vejo o que perdi. As reações no Facebook da rádio são de loucura. As pessoas que interrompiam as aulas para ir ver aquilo. Eu na altura jogava ténis e nós falávamos com o nosso treinador para o treino ser mais cedo, para o treino acabar e irmos tomar o nosso banho e depois vermos o Dragon Ball. Incrível. Ricardo, tu na altura estavas a ler livros e essas coisas. Eu era uma criança e jovem com problemas. Interesses variados, como por exemplo o futebol, também futebol. Gostava muito de futebol. Mas já estavas na faculdade nessa altura, não estavas? Se calhar já. 96, 97? E nessa altura não, nessa altura já era futebol. Bom, uma das minhas grandes dificuldades como pessoa inculta no Dragon Ball sempre foi perceber aquela narrativa e por isso eu ontem fui ao bom velho Facebook da Caderneta de Cromos pedir ajuda à boa velha comunidade de fãs. Eu pedi: por favor, resumam-me o melhor que possam o que raio se passa ali. Se eu te pedisse isto, como é que tu conseguias resumir assim de uma forma breve? Porrada. Sim. Contra seres estranhos. Sim. Em que os bons da fita também são seres estranhos. Sim. Com nomes estranhos. E há bolas de cristal. Ok, eu encontrei algumas. Como é que isto não havia de pegar? Eu encontrei algumas respostas fascinantes. Por exemplo, temos a malta que não tem tempo a perder no Facebook da Caderneta de Cromos, como o Jorge Góis, que diz. Ele resume assim a série: havia um gajo que era o Son Goku e que salvou o planeta várias vezes. No fim morreu. Ok, simples, direto. Ótimo. Depois temos a visão dos leigos, como a Maria Mariquitas, ouvinte nossa, que diz: não faço a mínima ideia da história, mas adorava ouvir a minha vizinha dizer: ai menina, tenho de ir que está a começar o Dragão das Bolas. Parece um programa desportivo do Porto Canal. O Dragão das Bolas, com o Ricardo Couto. Bom, mas isto mostra a dimensão da coisa. Eu acho que houve donas de casa que começaram a ver o Dragon Ball como se fosse uma telenovela. Na altura não havia telenovelas à tarde, não é? Acho que não estava. Essas donas de casa imediatamente mudaram de penteado. Sim, para seguir a linha das... Havia a Banqueira do Povo e o Dragon Ball. Era só escolher. Eu gosto do resumo do Jorge Santos. Ele resume a primeira série como: era uma vez um puto com cauda. Ele tinha uma cauda. Tinha uma cauda, o Son Goku tinha. Eu gosto de deixar a coisa no ar, nem preciso que me expliques porque é que ele tinha uma cauda. Não vale a pena. Tinha uma cauda. Era uma vez um puto com cauda que desata a partir tudo para encontrar 7 bolas de cristal. Exatamente. Isto é a primeira série. Segunda série: o puto cresce, perde a cauda e tem de dar ao pedal porque tudo o que é alienígena desata a partir tudo. É verdade. Era isto, não era? Era. E havia lutas que duravam semanas e semanas. Era como, lembras-te dos desenhos animados do Tsubasa? Cada contra-ataque eram 4 episódios. Eu não vi também esse. Não, Tsubasa, sim. Isso aí, lá está, mete bola. Oliver e Benji. Sendo que a bola demora de facto uma semana a ir de uma área a outra. Sim. O Bruno Pereira diz: era o do futebol. Era, claro, e cada remate depois a bola ficava em forma de ovo. Lembro. Sim. Mas eu lembro-me, eles não chutavam muito a bola uns para os outros. Não. Um punha a bola nos pés e ia a correr pam, e aquilo durava imenso tempo até ele atravessar o campo, não é? Que tinha quilómetros. E o campo nessa altura era a subir. O campo era a subir, claro. E às vezes entre a bola ir do pé do jogador até à baliza, o jogador que remata faz uma introspeção de meia hora. Sim. Havia vozes off longuíssimas. Era incrível. O Bruno Pereira diz: é a história de um extraterrestre que tinha um rabo de macaco que lhe foi cortado, anda à porrada com meio universo e fica loiro quando se chateia, fica com o cabelo comprido quando se chateia muito e fica parecido com o Tony Ramos quando está mesmo lixado. Este resumo para mim é o melhor. Ele ficava loiro quando era super guerreiro. Sim. Ficava o cabelo ainda maior quando era... Mas loiro? Loiro. Ok. Acho que era... Já não lembro qual que é. E depois ficava com o corpo coberto de pelos? Já não me lembro. Nomes familiares de quem via a série. Eu estive a pesquisar. Vegeta, o irmão do Son Goku. Não eram irmãos. Era o irmão. Epá, eu li que era irmão. Eram rivais. Eram rivais, mas não eram irmãos. Acho que não eram irmãos. Não. Eram só muito próximos, como a Suellen e a Pamela. E o mestre Kamé?
Havia um mestre Kame. Havia o mestre Kame. E havia a tartaruga não sei quê. a tartaruga genial. Sim. Coraçãozinho de Satã. O Freezer. O Freeza, sim, que era foi o primeiro, o mal da fita. Tu levavas isso muito a sério. Levava, claro. Mas o melhor. E mesmo assim conseguia ter namoradas. Epá, incrível. Ele é o geek de sonho, porque consegue dedicar o seu tempo a temáticas como o tamanho do cabelo das personagens do Dragon Ball à medida que se vão irritando. Sim. E mesmo assim conseguias ter ação com miúdas. Olha, tenho agora a informação que sim, são irmãos. De facto, o Vegeta e o Son Goku são irmãos. Era como o Thor e o outro, e o Loki. Chegou agora à nossa mesa de trabalho e a informação Por amor de Deus, pá, por amor de Deus. O Freezer, de acordo com a nossa ouvinte Mafalda Oliveira, é roxo e fala fininho. Havia o Cell, que é verde e come pessoas com a cauda. Mas o melhor vilão de todos era o Bubu. Não te falam do Bubu? Diz a Mafalda, o Bubu é um pudim de morango. É pá, o Bubu era genial. Porquê que é um pudim de morango? Há uma explicação O para Bubu isto. era uma espécie. Lembras-te do Homem Marshmallow do Caça-Fantasmas? Sim. Mas em cor de rosa. Sim. E era um vilão que fazia mal, mas sem querer. E queria sempre comer as pessoas. E dizia: ok. Bubu, Bubu tem fome, Bubu. E era o Monchique que fazia. Era o Monchique que fazia. Ele dizia: Bubu tem fome. Bubu tem fome. Sim. E era o Bubu bom. Nessa altura era o Bubu bom. E depois fica um Bubu mau, já muito mais magro. Seco. Mas não era um Bubu que só existia no Vem aí nos piada, meses vem aí frios? piada, vem aí piada. É que nos meses quentes depois estraga-se o Bubu. O quê? Como Ferreiro Rocher, pá, mas continua. Acho que ele quis fazer uma coisa entre bombom e bubu. Bom, e havia Obrigado, Nuno. a fusão. Eu perguntei no Facebook da caderneta o que era a fusão. Havia o grito, não era? Era fusão. O Fusão, sim. Eles a dada altura percebem que sozinhos Son Goku e Vegeta não conseguem ter o poder para bater o. Acho que ou é o Cell ou é o Bubu, já não acho que é o Cell. Sim. Então eles fundem-se Sim. e fazem uma coisa chamada Fusão! O nosso ouvinte André Ravas diz: duas personagens Ai, meu faziam Deus, uns pés de dança americados e transformavam-se temporariamente num só. É Numa verdade, só pessoa. é verdade. E depois- havia dança americana? Havia dança americana e depois são os filhos deles Sim. que numa série a seguir fazem, portanto, o Son Goten e o Trunks. Pá, cala-te, pá! Tudo bom, é verdade. isso, O pá? Son Goten e Tudo na cabeça. eu ocupo um espaço cerebral com isto. incrível. O Son Goten e o Trunks, Sim. que pequenitos fazem essa fusão para ganhar, para bater um vilão que já não lembro do nome. Pá, Vasco, isso é Seria o fascinante. Bubu? Se calhar era o Isso Bubu. é fascinante. Acho que era o Bubu, era. Vamos, já, põe lá aí o som, deixa-me ouvir. Afinal, isto nem se compara aos combates que nós vimos na 5 de boxe. Nem se compara aos compactos que vemos na SIC de boxe. Ai, tanta luísa, que horror. Tenha calma! Ah, coitada da criança, fala que tem uma dentição rija! Parece uma mulher, só precisa de plásticas! Epá, isto é fascinante. Atenção, sim. São cinco paredes parodiantes. Uma carícia não burro. Se bateres com força, levas uma palmada. O que é isto? O que é isto? Era o mítico António Montes. Epá, incrível. Olha o Hércules! Lembra agora do Hércules? Era aquela figura grande. Grande, com um cabelo enorme, Sim, parecia ser o sim. Serafim Saudade, mas com bigode à Village People. Uma coisa é certa, o fervor gerado na juventude portuguesa com o Dragon Ball resume-se bem no que diz o nosso ouvinte José Moraes. Diz ele, e tu irás rever isto de certeza, Vasco. Ele diz: na minha universidade, nas horas a que davam os episódios, mais ou menos às 17h30, estavam 10% dos alunos na sala de aula e os restantes nos cafés, colados à TV. Olha, está lançada a polémica. Ui. Vegeta e Son Goku são irmãos ou não? Ok, há pessoas Há quem diga que sim, há quem diga que não. Sim. E diz a Flávia e o Adolfo Mas é uma Marrocos. coisa que se sabe, não é? Eu sei que sou irmão da minha irmã. Diz ele, o Son Goku e Vegeta não eram irmãos, eram da mesma raça. Mas o Vegeta era filho do rei do planeta dos guerreiros do espaço e o Son Goku era filho de um soldado. Ah, pronto. Então eram só compatriotas. Eram só, A não ser que tenham a mesma mãe. E a mãe era. Era de qualquer maneira um miúdo muito sossegado. Vegeta só. Está lá. Dizem que o irmão do Son Goku era o Raditz, que jogou no Benfica. Raditz? Sim, sim. Bem falta fazia agora. A caderneta de cromos é uma oferta Montepio. Capital certo. Poupar é crescer em segurança. Eu desse lembro.